Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem o motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, o painel Como Blindar Sua Produtividade, com o empreendedor, mentor de jornadas disruptivas, criador do Instituto More MBA e conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo, André Paixão, e o empreendedor educacional, Edson Urubatã. Uma grande satisfação estarmos aqui em mais uma edição do Summit Êxito 2021, ainda online, mas em compensação também a gente consegue alcançar muitas pessoas e conseguimos reunir muita gente boa no mesmo palco. Então, uma grande satisfação estar aqui dando a nossa parcela de contribuição, principalmente aqui ao lado de Edson Urubatã, que é uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração, um grande empreendedor também, sócio conselheiro do Instituto Êxito. Então, ele tem uma história de vida muito bonita. A gente vai poder compartilhar um pouquinho dessa história junto com o recado que nós queremos dar para vocês. Não é nada exatamente rebuscado, não é nada acadêmico, mas a gente acredita que vai ter uma grande utilidade a nossa conversa sobre a temática. Então, Edson, fala aí alguma coisa também, cumprimento o pessoal, enfim.
dê as boas-vindas para a gente poder começar a dar o nosso recado. Olá, então é um prazer estar aqui. O André ele sempre me reserva essas surpresas, né? Apesar de eu já fazer parte um bom tempo do Instituto Êxito, ele que alicerça esses empreendimentos meus. E, na verdade, eu que me debruço na educação e sou fruto da bondade humana e do poder da transformação educacional, muito me honra poder tentar contribuir aqui com o Instituto, com um pouco de informações, porque eu acredito que a informação e, obviamente, a educação, ela que transforma o mundo, transforma as pessoas, ela que, com parcelas mínimas, mas sempre significantes, podem tocar uma pessoa, e como diz o filósofo, né, quando um grão de areia da Europa é removido, toda a Europa fica menor, e se um grão de areia na Europa é colocado, toda a Europa fica maior. Eu espero que no final disso a gente possa acrescentar alguma coisa aos ouvintes, telespectadores. São tantas nomenclaturas a partir do Covid e dessa anomalia que vivemos nos últimos 1 ano e meio, que eu ainda estou me perdendo na nomenclatura, ainda me falta eloquência para me exprimir. Mas eu espero realmente dar alguma parcela, talvez não tão significativa quanto a do próprio André, sobretudo porque ele já se debruça em alguns temas com muito engajamento, e eu ainda vou passar por essa transição, ainda estou empreendendo, né? Já estou empreendendo, então isso toma muito tempo da gente, mas eu espero, obviamente, contribuir com vocês. O Urubatã sempre na humildade que lhe é peculiar. A gente vai ter a oportunidade aqui de conversar sobre o quanto ele teve de sucesso na sua trajetória empreendedora. E, sem dúvida, o grande objetivo, né, é que a gente possa contribuir de alguma forma com essa educação empreendedora, com seu enorme poder transformador. Realmente, todos nós do Êxito, acho que convergimos nesse sentido, no sentido de que a educação empreendedora tem um grande papel na evolução da sociedade, e eu acho que, sobretudo no ambiente ainda pandêmico, é de extrema necessidade a gente fortalecer diariamente a discussão sobre essa temática, ou seja, sobre o poder transformador de uma educação empreendedora. Então, gostaria que, vamos colocar aqui logo a nossa temática, né? Justamente como blindar sua produtividade, né? É um tema bastante instigante, né, Edson? Porque, assim, com certeza, conhecendo a sua história, né, como eu conheço, nós somos amigos de infância, então eu sei que durante todo esse trajeto da sua vida empreendedora, puxa, você que já foi ambulante, né, abriu a sua primeira escola, enfim, com todos a escassez de recursos que havia ali, você com a cara, com a coragem, com a determinação, abriu a primeira escola, depois cresceu, e aí abriu a segunda, e assim por diante, até que hoje chegou a alcançar aí próximo de 100 mil alunos em nível de Brasil, né? Através de um sistema educacional. Também na escrita desse livro, que é uma bibliografia assim, de grande relevância para a área educacional, né? Aqui está justamente a ilustração do MODA, que é um método que você organizou, né? Método de organização das didáticas e avaliações. Eu, enquanto educador, sempre digo com muito orgulho, veja que meu livro está aqui todo marcadinho, né? Enfim, realmente foi bem dissecado, e eu acho que é realmente uma leitura obrigatória para todo educador. Então, assim, nessa trajetória, certamente ocorreram vários contratempos, né? Porque a gente sabe que não é realmente fácil a gente ter um sucesso, sobretudo no empreendedorismo educacional, como é o seu exemplo. Da mesma forma como é o exemplo também do nosso presidente Jandir Diniz, né? De tantos outros companheiros que a gente tem aqui, de próprio Celso Mesquier, de Chaim, enfim. Nós realmente temos aqui no Êxito um time de sucesso, né? E aí, quando a gente fala, então,
em blindagem, eu acredito que você precisou utilizar de algumas estratégias para poder conseguir se proteger e alcançar êxito, de fato, no seu projeto, né? Então, a gente fala aqui de blindagem e produtividade, né? O que é produtividade? Uma provocação que a gente pode fazer até, né? Em que consiste a produtividade? De repente, a concepção de produtividade para mim pode ser diferente da concepção de produtividade para Edson, ou pode ser diferente para o meu filho, para o meu pai, enfim, para minha avó, e aí por diante. Então, o conceito de produtividade, acho que ele não é exatamente matemático, né? É subjetivo, porque varia de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas, fato é que todos gostariam de ser produtivos, né? E talvez a gente se sinta meio que frustrado quando nós não somos efetivamente produtivos, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, enfim, como é que, quais os instrumentos de blindagem, o que você fale alguma coisa sobre a questão da produtividade propriamente dito. E aí eu já vou passar aqui para o próximo slide, né, que é justamente o que significa ser produtivo. Vamos lá, Edson. Diga alguma coisa aí, por favor. Bem, eu creio que... Obrigado mais uma vez, André. Bem, eu creio que ser produtivo, né, de produzir algo, essa subjetividade realmente, nesse aspecto, eu coaduno contigo, porque depende do referencial, né? Depende do seu alicerce. Então, alguns de nós buscamos uma produtividade acadêmica, outros uma produtividade religiosa, outros uma produtividade com uma significância, com impacto imediato de ação, um impacto talvez relevante no âmbito familiar, outros no âmbito da vizinhança, outros até no âmbito mais mundial, e nós ficamos engajados, e essa produtividade e a percepção dela, geralmente, dificilmente nós conseguimos ter ela por nós mesmos, né, como nos manter produtivos, porque uma vez que a gente determina o que era produtividade para nós, a gente precisa de alguém ou algo para chancelar, e dificilmente nós ficamos em nós mesmos. A gente ultrapassa as fronteiras do nosso cérebro, do nosso corpo, e precisa do outro, chancelar essa produtividade. E muitas das vezes a gente acaba não tendo, né, nós acabamos não conseguindo no outro, no nosso cônjuge, no nosso parceiro, no nosso partner, no nosso patrão, nos nossos clientes. A gente não encontra na mídia, seja lá o veículo que você quer que chancele a sua produtividade, nós não encontramos e nós nos frustramos. Para isso, a gente acaba enfrentando um paradoxo, né? Como nós nos blindarmos, como o André falou, e como não criar uma autossabotagem, né? Porque você acaba se blindando, o advento do medo, para se proteger, para se manter ativo, ou até para não ouvir coisas negativas que possam te desmotivar, porque é improvável que um de nós que aqui estamos, ou falando, ou ouvindo, participando aqui, não enfrentamos ou enfrentamos em um determinado momento algum estado de desânimo, quer seja por 2 segundos, 10 minutos, ou até mesmo um mês, ou em periodicidades mais intermitentes, mas é improvável que a gente não enfrente. Então, assim, esse desafio, essa brincadeira, essa provocação, é muito interessante de se blindar. Eu muitas vezes me blindava. Eu vou dar um exemplo. Teve época que quando eu comecei a empreender, eu enfrentava o câncer da minha mãe, por exemplo. Eu estava morando de favor numa casa. Eu lembro que o meu armário eram caixas de papelão, onde eu separava numa caixa de papelão os livros, numa caixa roupa íntima, mas eu tinha, 3 peças. Separava numa caixinha pequena, a outra algumas blusas que eu ia trabalhar e outros papéis de dar aula e etc. A outra eu guardava ali um pedaço do isopor, que era ambulante ainda. Eu lembro que minha mãe, melhor amiga, por exemplo, a minha mãe, ela estava muito negativa, ela estava num quadro depressivo, enfrentando câncer. Nós estávamos morando de favor, eu desempregado, assim, apesar de estar empreendendo, né? Então eu sempre estive, né, em movimento, mas eu estava desempregado, naquela carteira assinada. Então, se de origem humilde não estar em carteira assinada, você começa a pensar, será que estão dando certo
para minha mãe sobretudo, e ela duvidou, e essas dúvidas culminaram numa depressão, e eu tinha que me blindar disso, me blindar até para poder ajudá-la. Então eu tinha que criar um ambiente de imaginar toda a minha mãe antes do problema, da minha heroína, da minha Mulher Maravilha, não a Gal Gadot, que vocês devem conhecer como Mulher Maravilha, porque a verdadeira Mulher Maravilha se chama Nilce Maria Pinto de Andrade, minha mãe. Ela é fantástica, eu tinha que me blindar de todas as coisas que ela falava, e ela me machucava. Quando eu chegava, eu lembrava, não, essa não é minha mãe, até para poder ajudá-la, até para que nós pudéssemos ter uma determinada ascensão e eu pudesse proporcionar mais recursos, tanto para ela quanto meu pai e para o meu irmão. Então eu tinha que me blindar, e não só lá, mas as adversidades que acontecem, eu sempre usei uma estratégia de blindagem bastante interessante, eu convido vocês a fazerem o mesmo. Eu sempre procuro, parece algo clichê, parece algo simples, mas a genialidade está em você conseguir perceber as coisas simples. Eu percebi isso ao longo da minha vida. Então, assim, eu sempre mirei nos bons exemplos, nas coisas boas que me restavam ao longo do dia. Então, se um carro bate, se alguém é atropelado e alguém falece, e você tem a oportunidade de visualizar uma flor, mire na flor. Se alguém tem um discurso agressivo com você e se lhe falta recursos, seja de oxigênio, de alimento, financeiro, e de repente só lhe resta para você um par de pernas, ou um deles, ou um membro do seu corpo, mire no que você tem, mire no que você pode contemplar. Então isso me ajuda a me blindar de mim mesmo, porque senão eu começo a me sabotar, e muitas das vezes nós entramos em um buraco ou tomamos um caminho que dificilmente conseguimos retornar. Nós até retornamos, mas às vezes a gente perde tempo e deixamos de ser produtivos, porque atribuímos ao outro essa chancela. Então, de cara, eu acho que eu convido a dizer que o primeiro desafio dessa blindagem, eu acabei explicitando um pedaço meu, mas eu também convido vocês a tomar cuidado, porque paradoxal a blindagem que protege de tentar ser produtivo, o excesso dela, talvez o André possa se debruçar nesse ou em outro momento, mas o excesso dela, ela pode fazer também com que você fique improdutivo. Então, ter a sabedoria para até quando se blindar, porque se você se blinda demais, você para de se desafiar. Então, acaba que é uma arma excelente, mas como todas as armas têm que ser bem usadas, como todas as habilidades, né? Então, eu acho que às vezes o veneno é o antídoto também, né? Então, sim, a depender da dosagem e da forma como é manipulado. Eu escutando aqui Edson falar, isso me remete justamente, né, à solidão da carreira empreendedora. Então, assim, momentos como esse, para que a gente possa trocar ideias entre empreendedores, eu acho que é fundamental. Porque, no geral, nós empreendedores, em tantos momentos, nos vimos muito solitários, né? E os pensamentos realmente vêm, às vezes, pensamentos negativos. E aí isso me remete também a um companheiro nosso aqui de êxito, que é Geraldo Rufino, e ele escreve sobre o poder da positividade, né? Então, acho que isso, assim, é de fundamental importância também para que a gente esteja trabalhando isso. Vamos aqui, então, produtividade e assim, várias pesquisas que nós temos sobre isso, não só nacional, mas nível internacional também. Se a gente colocar aí dentro de um aspecto filosófico, religioso também, a gente passa por isso, né? A produtividade, ela está diretamente ligada ao senso de utilidade que nós temos. Então, o senso de utilidade, conforme Edson comentou no início, em diversos sistemas onde nós estamos integrados. Qual a minha utilidade enquanto pai? Qual a minha utilidade enquanto filho? Enquanto integrante de uma turma de escola, de uma turma de mestrado, dentro do meu trabalho, qual o meu senso de utilidade? Exatamente a consciência de para que eu sirvo. De certa forma, a gente pode aí até fazer um paralelo
isso está muito ligado à questão do propósito, né? O senso de utilidade é qual é o meu propósito, para que eu sirvo exatamente. Na medida que a gente consegue encontrar essa resposta e que a gente se enxerga como útil dentro desses vários sistemas onde nós convivemos, a gente está num processo de vivência da felicidade. Por outro lado, quando a gente pega, por exemplo, algumas estatísticas que apontam que mais de 80% da população brasileira se reputa infeliz com o seu trabalho. E nós temos, infelizmente, né, índices muito alarmantes também no que se refere ao quadro depressivo, né, o número de depressivos que nós temos no Brasil, agora certamente agravado pela própria pandemia, né? Então, por muitas vezes, todo esse quadro depressivo, e esse quadro, diria até, de uma certa infelicidade, se decorre justamente por conta dessa ausência de identificação, pelo menos clara, de um propósito de vida que está diretamente ligado à utilidade. Então, assim, isso é algo que a gente precisa realmente tratar, que a gente precisa enfrentar, e cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, apresentar nossas contribuições para que a gente possa ter realmente uma sociedade mais produtiva nos seus mais variados aspectos e mais feliz, né? Porque eu acho que nós merecemos ser mais felizes e a sociedade também merece viver um processo de felicidade, né? Então aqui, quando Edson recorda que a mãe dele enfrentando um câncer, ali num estado depressivo, ele precisava tomar um autocuidado, porque ele sabia que aquilo ali não era o normal da mãe dele, né? Então, às vezes, no nosso núcleo familiar, com os nossos amigos, a gente certamente vai encontrar alguém que não é de ruindade da pessoa, né? Não é exatamente de má fé, muito pelo contrário, mas aquele sujeito, ó céus, ó vida, ó terra, né? E a gente realmente precisa tomar esse cuidado. E eu gostaria também de avançar um pouquinho aqui na projeção para que a gente tratasse, né, de alguns cuidados mais objetivos que nós podemos tomar para que a gente possa se blindar, né? E aqui também referenciando que a blindagem está ligada a um processo protetivo mesmo, né? Então, a gente vai se proteger do quem? De quem? Do que? Né? A gente, quando fala em blindagem, às vezes a gente pode usar como analogia um carro blindado. Se a pessoa atirar nele, dificilmente vai conseguir te atingir se você tiver um carro blindado. Então, assim, todos nós temos essa blindagem natural. Dentro da minha crença, eu acredito que Deus nos deu essa blindagem natural, que acaba que, por muitas das vezes, a convivência, o estresse do dia a dia, enfim, a gente buscando cada vez ter mais recursos materiais, e os recursos, por outro lado, são escassos, o empreendedor vive esse dilema, né? E então essa blindagem, de certa forma, pode ser corrompida. Então vai novamente uma provocação aí, proteger de quem, proteger do quê? E aí eu passo a bola de novo para Edson para ver se ele quer comentar alguma coisa, se a gente segue um pouquinho mais no slide. Não, sim. Esse slide, inclusive o slide anterior, quando nós falamos lá de produtividade, utilidade, estabelecemos lá uma equação de felicidade, é bastante interessante. Primeiro, assim, nosso dever enquanto líder é quebrar essas blindagens, é mostrar para nossos liderados que eles não precisam exercê-las, porque eles criam ela para proteção e nós temos que deixar claro que nós estamos do lado dele. Isso diminui a blindagem. Já visto que você dificilmente usa blindagem com as pessoas dentro do seu âmbito familiar, você é menos blindado, né? Então, quanto mais querido você se sente, mais você vai se despir das blindagens.
Então, assim, num ambiente corporativo, então eu sempre procuro estabelecer essa relação de quebra de blindagem, quebra protetiva da seguinte forma, fazendo justamente meu funcionário sentir útil. Então eu vou e elogio a pequena coisa que ele fez de bom das 10 coisas que ele fez de ruim. Eu foco nesse elogio, depois ele me apresenta 2 coisas em 10, depois 3 coisas, até que ele começa a produzir 7 em 10. Evidentemente que isso requer treinamento de um gestor, não é fácil a gente saber como fazer, nós estamos empreendendo, saber qual era o caminho e, de repente, ter a coragem, a ousadia do elogio, da educação, da transformação, do change feedback, do update, do follow-up, do dia a dia da correria, das adversidades que pintam para um empreendedor, para um líder, para um CEO, e você chega lá e, de repente, diante de um cenário caótico, daquele principal evento, e você fala, olha, muito bom porque você fez isso. E num outro determinado momento, você de repente repreender e falar, nesse ponto você poderia melhorar. Mesmo porque eu sempre digo, se uma pessoa se blinda muito e ela já está frustrada, e você pode perceber, você tem a percepção da frustração, não precisa que você frustre mais a pessoa. Se uma pessoa que você lidera ele não tem essa percepção do erro, aí sim você tem que expor mais explicitamente. Talvez não funcione essa estratégia, né? Você precisa ser um pouco mais enfático, um pouco mais incisivo, para que você retire dele o melhor. Mas, no entanto, isso funciona bem. Eu sempre uso uma metáfora que eu utilizo na minha casa, assim que eu casei. Eu lembro que a minha esposa, ela foi gentilmente cozinhar para mim, e eu lembro que foi em 2006, eu lembro que eu cheguei em casa muito cansado, eu tinha já virado a noite com os alunos estudando um dos cursos meus. E aí, depois eu continuei trabalhando, cheguei em casa, era 7 horas da noite, eu lembro que eu fui comer um frango, um filé de frango, e estava muito dura a faca, não conseguia cortar. Eu falei, será que essa faca está com semi-serra, etc. E eu pensei, a minha esposa perguntou, e aí, irmão, gostou? Eu falei, irmão, maravilhoso, a melhor comida que eu comi na minha vida, não podia ser a melhor comida do mundo. E aí você deve pensar, poxa, Urubatã, isso é hipocrisia, ele mentiu, não. É a melhor comida porque era que me apresentava, porque é que me foi dada. Ela ficou o dia inteiro tentando me agradar. Então isso já merece um elogio. E eu foquei nisso. Hoje, toda vez que ela tem a oportunidade de nós fazermos comida um para o outro, ela consegue, além de ser, evidentemente, sempre cada vez mais caprichosa, ela é motivada a fazer o melhor para mim. E ela é uma excelente cozinheira quando ela se permite a fazer. Então, assim, eu quero dizer para vocês que essas coisas, elas motivam. Quebrar a blindagem tem muito a ver com a sensibilidade do gestor. E você, enquanto comandado, agora eu acho que quero mostrar, você enquanto comandado, a melhor maneira de você quebrar a sua blindagem, melhor blindagem é se prepare. Se prepare, crie métricas para que você possa ter a percepção de ser útil. Quanto mais você divide essa responsabilidade da sua nota, do seu grade, com o outro, mais você vai se blindar e mais você vai se sabotar. Então não transfira essa responsabilidade, você tem que ter uma métrica. Olha, se eu produzir tantas embalagens, tantos carros, tantos artigos acadêmicos, tantos livros, se eu trabalhar tantas horas, se eu lavar tantas peças de roupa, se eu fizer tantos sanduíches, se eu vender tanto objeto tal, você tem que determinar. Se eu fizer tantos amigos nesse dia, se eu ajudar tantas pessoas, se eu perdoar tantas pessoas, doesn't matter, não importa o parâmetro que você, mas tem que ter parâmetro, tem que ter essas métricas. E, sobretudo, métricas que você possa mensurar. Evidentemente, quando vem o outro, nós precisamos do outro, gente. Eu procuro não estabelecer verdade absoluta. Eu procuro não estabelecer, então, significativamente, até como matemático e físico, que é o alicerce que eu sou, apesar de ter me debruçado na administração e ser doutor em administração também, matemático e físico de origem, eu sempre me permito que existe um percentual, para que a gente não torne o absoluto, mas me parece, em minhas percepções, que a humanidade precisa do outro. Então, uma vez que você precisa do outro, você tem que se convir que o outro pode não ser sábio para ter essa percepção que você é produtivo. E por um erro de avaliação do outro, que sequer sabe o que você considera produtivo,
você pode se tornar improdutivo. Então, o que fica, eu acho, antes de nós avançarmos, é que a blindagem é extremamente saudável, com o medo de entrar na água, para que você não morra afogado. Mas o excesso de medo vai impedir de você praticar esportes aquáticos e curtir o mar, o oceano que está à sua frente. Você precisa ser blindado sob uma medida. Então, agregado à blindagem, você necessita de sabedoria para julgar e manter as pessoas produtivas, ou você, enquanto liderado, se manter produtivo. Com certeza, com certeza. E eu concordo totalmente com a ideia de que a gente realmente precisa um do outro, não tem jeito. Na verdade, assim, não vou nem dizer que não tem jeito, porque é bom, isso é bom, né? Quando a gente consegue transformar o nosso sonho individual num sonho coletivo, num projeto coletivo, isso, assim, é muito estimulante, sobretudo, para o empreendedor, né? Então, assim, concordo em gênero, número e grau. E aí, avançando aqui um pouquinho, então, né, tentando trazer até ainda mais objetividade para esse processo de blindagem, né, dentro daquela provocação, a gente se blindar do quê, se blindar de quem, né, e efetivamente a gente acaba buscando uma blindagem mais efetiva quando a gente, de alguma forma, se percebe também ameaçado, né? Porque se a gente não se sente ameaçado, a gente não tem necessidade de utilizar nenhuma blindagem. E o ambiente seguro pode fazer toda a diferença nesse sentido, né, Edson? É como você estava dizendo há pouco, que dentro da sua organização você procura fazer dali um ambiente seguro. Eu acho que isso é fundamental no sistema de ensino, em qualquer ambiente onde se preze por um processo produtivo, nós temos que fazer dali o ambiente o mais seguro possível, para que as pessoas não se vejam realmente tensas a partir do medo, que na maioria das vezes acaba paralisando, né? Então, aqui, avançando um pouquinho, todos nós temos um grande sistema imune, né? E aí que a gente vai aqui chamar de GSI. Então, essa blindagem, a gente pode fazer essa analogia que o GSI, o sistema imune que nós temos, é a nossa blindagem natural. E o sistema imune, ele resolve tudo. O grande sistema imune, ele resolve tudo. Tudo mesmo, tanto no âmbito biológico, fisiológico, espiritual, energético. Acho que aconteceu já com vários de nós, né? De, às vezes, a gente está em determinado ambiente e a gente sai dali meio que pesado, né? Parece que a energia ali não estava legal. Tem gente que fala, nossa, acho que algum encosto, enfim, alguma coisa assim, né? É justamente porque, de certa forma, o nosso sistema imune, ele pode estar, de certa forma, violado. Então, todos nós temos essa blindagem natural, e quando a gente fala dessa blindagem, a gente também precisa enxergar a pessoa dentro de uma visão realmente integrativa, né? Ou seja, nós somos corpo, mente e espírito, né? Não dá para a gente se enxergar apenas de forma fisiológica, completamente desconectada do emocional, do psicológico, e também não dá para a gente imaginar que a gente está aqui sozinho, né? Não, realmente nós vivemos num ambiente onde a gente se correlaciona, a gente se relaciona o tempo inteiro. Sim. Então, esse GSI, essa blindagem, ela pode ser desligada, né? Então, tem aqui 3 leis que eu gostaria de compartilhar, né, dentro de uma visão sistêmica, que a gente pode considerar sobre o nosso sistema imune. Um é que ele tem poder, realmente, a biologia que Deus nos deu, que ele tem poder para resolver tudo, mas também ele pode ser desligado e ele pode ser religado. Então, queria fazer essa analogia da blindagem natural que nós temos através do nosso grande sistema imune, e nós já vimos assim ao mundo, mas ela pode ser, de certa forma, violada, né? Então, a provocação novamente aqui é quem, então, seriam esses vilões
que poderiam desligar essa blindagem natural que nós temos, que é o GSI. Eu vou avançar um pouquinho mais, Edson, para poder passar a bola novamente para você. Assim, acredito que um grande vilão que nós teríamos aí nesse processo é justamente a questão do estresse contínuo, né? Então, assim, não estou falando daquele estresse natural que a gente tem no dia a dia, que às vezes até nos impulsiona. Estou falando daquele estresse contínuo, né? Que provoca, aí já pegando um ganchinho da neurociência, né? Sem querer, sem qualquer proposta de aprofundamento, né? Mas que provoca uma superprodução de adrenalina. E a partir do momento que a gente vive naquele conflito diário e a gente vive numa carga de estresse muito contínua, a gente provoca uma superprodução adrenérgica e a gente entra num estado de hipervigilância. E aí, certamente, né, a gente já conviveu, principalmente com mulher, né? Você citou a sua esposa há pouco cozinhando para você, mas às vezes quando a mulher está com sono, ou quando ela está numa TPM, que é natural, e às vezes você percebe que ela está super estressada, e qualquer coisa é aquele não me toque, né? Literalmente não me toque. E algumas mulheres sofrem muito com isso. Podemos dizer que a mulher nessa performance emocional, né? Homem também fica assim, é claro, mas nessa performance emocional, ela demonstra estar num estado de hipervigilância. E o estágio de hipervigilância, ele neutraliza o neocórtex, né? Ou seja, a gente age muito mais a partir dos nossos instintos, a partir das nossas funções mais animais, digamos assim, tipo, olha, eu preciso dormir, eu preciso me alimentar. Aí, enfim, todo o processo de evolução que o ser humano tem fica comprometido, digamos assim. Fala aí alguma coisa. Não, sim, é bem interessante o que você falou, mas assim, até para contextualizar, é importante talvez que poucos saibam que nós temos aqui grandes neurocientistas reconhecidos mundialmente, né? Então, por exemplo, parece que talvez seja irrelevante para muitos, mas foi aqui na UFRJ, né? Aqui próximo, no Rio de Janeiro, que foi descoberto que nós não temos 100 bilhões de neurônios, nós temos 86,4, e parece que é simples, mas foram descobertas do Robert Lenz, da Suzana Herculano. Robert Lenz, para quem poucos sabem, mas ele estuda neurociência há 40 anos, quando você vê aí neurociência cognitiva, neurociência comportamental, neurociência sistêmica. Essas nomenclaturas foi do Lenz, né? Então é bem Lenz, né? Então assim, é bem interessante quando nós falamos disso, e muita gente que usava termos mais da parte psicológica, a gente começa a nos aprofundarmos na neurociência, e é tão interessante que eu acredito, como foi a minha frase inicial, que a educação transforma o mundo, assim como ela transformou a minha vida, as nossas vidas. Nós fomos frutos da educação, nós estamos aqui fruto dela. Eu acho que grande parte dos problemas seriam resolvidos pela educação. E é paradoxal a própria educação negligenciar a neurociência, uma vez que nós imputamos os conteúdos dentro do neurônio e a gente não estuda academicamente a neurociência nas escolas de educação. Portanto, nós dois somos professores, apesar de não estarmos muitas vezes, e outras vezes sim, que estivemos em transição, mas isso para mim me assusta. E alguns de vocês devem se perguntar, não sei se você já pararam para pensar nisso, mas você acha que controla o seu cérebro? Você acredita que você tem poder sobre suas ações? Eu vou falar um dado que é meio assustador, assim, às vezes mais de 80% das suas ações nesse momento você não está controlando, isso é bem assustador. Então, por exemplo, agora você não está controlando o processo de síntese proteica, você não está controlando agora seus pituitários, você não está controlando o martelo. Existe um martelo dentro do seu ouvido, que é um ossinho pequenininho, minúsculo, que graças a ele você tem uma boa função auditiva. O martelo, o estribo, a bigorna, graças a vibrações, eles transformam as coisas que aparecem em sons audíveis entre 20 e 20 mil Hz. A temperatura do seu corpo, 36 graus Celsius, senão os ossos, os órgãos, eles param, né? Eles não podem ficar nem acima, que você fica em estado febril, né? Nem hipo, nem hipertermia. Então, assim, todas essas funções, digestivo, as suas aptidões, seus desejos, os seus reflexos, você não controla. O piscar dos olhos nesse momento você não está controlando.
E assim, o André ele foi muito feliz na observação dele, porque assim, ele falou ele brincou um pouco com a TPM, né? Porque é algo realmente que a sociedade sempre brinca com isso, nós fazemos sempre piada, que a mulher tem muita dificuldade pela parte hormonal. E assim, o ser humano, na escassez de recurso, ele tende a expelir o mais primitivo, né? E a escassez de recurso, às vezes, é o ar, às vezes é o alimento, às vezes é o que é importante para você, que pode ser até o elogio à sua produtividade, né? Mas a escassez de recurso, dinheiro, né? A dificuldade de realização, a escassez de um recurso, de um bem que para você é importante, pode lhe atrapalhar muito e levar você a ser controlado pelo seu cerebelo, que é aquela parte lá do mais primitivo. Quando você realmente precisa do córtex, você precisa de algo que te freie, fala, você vai ser preso, você não pode agredir, você não pode brigar com o seu patrão, você não pode exigir os seus direitos dessa forma. Você tem que ter mais sabedoria para você não impor os seus direitos e as suas ideias, mas expor as suas ideias. Seria muito mais sábio ser expositivo, não impositivo. Então tudo isso, esse estado de hipervigilância em que o André citou, nos agraciou com esse conhecimento há pouco tempo. Você faz adrenalina. Eu meio que concordo com o André em percentual, mas não consigo concordar na totalidade mesmo, porque por isso nós somos indivíduos, né? Eu acredito até que eu gosto muito de viver na adrenalina, e existem seres humanos, existem profissões que têm predileção por estar na adrenalina. Existem comportamentos humanos, muitas pessoas, elas se dão melhor em alta adrenalina, inclusive constante. Então, assim, eu não tenho, seria muito, eu não teria hombridade eu trazer para vocês aqui, porque eu não tenho dados matemáticos para determinar o percentual de pessoas que gostam mais, mas ao longo, por empirismo, né, e algumas literaturas que eu não consigo citar agora, mas mais por empirismo, eu percebi que ao longo de grandes celebridades, grandes pessoas com grandes realizações, conseguem algumas profissões, como bolsa de valores, por exemplo, entre outras profissões, o atleta de alto rendimento. Se você pegar, por exemplo, hoje eu estava até brincando, eu estava ontem assistindo um jogo de futebol. Eu não sei se eu posso falar, porque eu não quero que ninguém me rejeite, mas graças a Deus, eu sou Flamengo, por uma oportunidade que me deram, e eu aceitei, agarrei com todas as forças. E eu estava comentando que um atacante do Flamengo, o Gabriel, ele não consegue produzir em excelência se ele não tem uma confusão em campo. Se alguém não chama a sua atenção, é agressivo com ele, aquilo impulsiona, aquilo leva ele ao seu ápice no futebol. Um drible fantástico, um gol fabuloso, quanto mais você impõe aquilo para ele, mais ele produz. E por outro lado, não. Tem pessoas que você exigir um nível fantástico, e isso, exigir um nível muito alto, pode atrapalhar a produtividade dessa pessoa. Então, mais uma vez, volta ao segundo ou terceiro slide, se eu não me engano, você dosar e você reconhecer as suas percepções e perceber, será que eu tenho que ser mais exigente para essa pessoa se tornar produtiva? Será que eu tenho que parar de exigir? Será que eu, enquanto liderado, será que eu tenho que me cobrar menos? Ou tenho que me cobrar mais? Será que eu tenho que esperar do outro também a chancela, ou eu tenho que começar a me reconhecer e me valorizar primeiro para que o outro me valorize? Né? Tem uma coisa que eu falava muito em minhas palestras, né? Dos dois coreanos que eu inventei o nome, que era o só dá maçã quem tem maçã. Né? Que era o só dá maçã quem tem maçã. Você só pode dar a maçã se você obtiver. Então, a gente vê muitas palestras, muitas pessoas querendo dar para você o que não tem. Então, se você tem conhecimento, você pode dividir e compartilhar. Se você tem recursos financeiros, você pode dividir e compartilhar, afinal de contas, ele é seu. Se você tem, por exemplo, um imóvel ou 2 imóveis, você pode compartilhar um, dividir, dar, doar, mas você não pode dar o que você não tem. Quando você se permite a fazê-lo, você cai, você se sabota. Porque é nítido que você não possui aquilo, é nítido que você não possui aquele conteúdo, aquele recurso, seja ele um recurso de conhecimento, seja um recurso natural, seja um recurso físico, e isso eu tendo por classificar como uma autossabotagem, André. Eu tendo classificar como uma autossabotagem, onde a pessoa ela realmente não percebe
que ela doa ou tenta produzir para a sociedade à sua volta para se mostrar produtivo, para receber a chancela, enquanto que, na verdade, se ela for genuinamente ela mesma, ela tende a ser muito mais valorizada. Para passar a bola para o André, eu queria muito deixar claro assim, que é importante que vocês façam essa analogia no que se concerne à produtividade. Então, assim, o que tende a ser mais valorizado? O ouro ou o cobre? Então, eu tenho a certeza que você respondeu o ouro. Hoje, na sociedade, o ouro ele tende a ser mais caro, mais valorizado, porque ele é mais escasso. Eu não sei se você percebeu, mas dentre mais de 8 bilhões de pessoas, você é um ser único. E você nasceu com uma habilidade genuína. E quando você é um jogador e imita o Neymar, quando você é um empreendedor e vai imitar o Urubatão, ou eu vou imitar um outro empreendedor, e o outro empreendedor imita o outro, você perde a naturalidade, você perde o que é genuíno, você perde o poder de inovação. Aí você, que é um produto, você que é um bem, começa a ter o teu diferencial apenas por um preço, você vira um commodity, você perde o valor. Então, assim, você, na sua empresa, na sua família, no seu âmbito, no seu meio social, onde você quer se mostrar produtivo, você tem que mostrar o que é melhor em você. E só consegue entender o que é melhor em você se você consegue olhar para você e se ver produtivo. Você tem que olhar a sua maçã para que você possa generosamente me oferecê-la. Você tem que perceber o que é bom em você. Você tem que se sentir produtivo. Você tem que procurar, porque a sua própria habilidade, ela existindo e você compartilhando, por si só já é um ato de produtividade. Então, às vezes, você não precisa se cobrar tanto. E reconhecendo isso, vai fazer até com que você entre num ciclo positivo e se torne cada vez mais produtivo. Com certeza. O ponto de equilíbrio realmente é fundamental, né? Claro que, por muitas vezes, é super bem-vindo e no âmbito corporativo, no que se refere ao cenário empreendedorismo, nós modelarmos outras pessoas bem-sucedidas, né? No êxito, a gente trabalha muito essa questão da modelagem, mas a modelagem como referencial, Sim. não exatamente como imitação, né? Sim. Você tem que preservar e tentar destacar ao máximo a sua própria genialidade, a sua própria... André, eu não quero nem ser mal interpretado por vocês, mas o André trouxe aqui um ponto muito relevante que alguns quando eu transmiti essa informação, ele até me ajudou a poder interpretar errado, que é o seguinte, se existe alguém para se você mirar que faz algo bom, que você está querendo evoluir, imite, aprende. Nesse aspecto, isso é saudável. O que você não pode é ser um pálido reflexo da luz alheia. Existem bons exemplos que já fizeram, já subiram na montanha, viram que ela é alta, te deram essa informação, te deram esse advice. Você não precisa subir na montanha para saber que ela é alta, você já sabe que ela é alta, na sua própria observação. Então leva a mochila, leva o cantil, leva a água, porque não vai ser fácil transpor esse obstáculo. Já avisaram você. Nesse aspecto, sim, eu acho saudável. Agora, no que se concerne você se livrar da sua naturalidade, se livrar das suas habilidades para querer ser o outro, você perde o que é de melhor em você, que é a unidade. Se você é único, você é rico, você valoriza. Alguém vai dar valor a você. Você precisa se procurar aonde aquela habilidade é escassa. Aonde algo que você tem é escasso. Lembra que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, assim, eu acho que assim, você ali naquele momento, não tem ninguém enxergando, eu tenho um olho, mas eu sou fundamental nesse local. Né? Então, assim, é muito importante. Tem uma série, inclusive, nova, é uma série da Apple TV, que é Si. É uma série fantástica, onde eles fazem um mundo... não sei se eu posso dizer que é utópico, às vezes é distópico, né? Então depende do ângulo do referencial, mas onde todos são cegos, todos são blindados. Eles passaram 500 anos de humanidade cego, porque caiu uma anomalia, um Covid desse assolou a humanidade, tirou a visão. E existem algumas pessoas que veem. E essas pessoas são consideradas os bruxos, têm um poder fantástico, mas pouquíssimas pessoas na humanidade, se contam-se nos dedos. E é incrível, né? Eu até convido vocês, que eu acho que ajuda nessa metáfora que nós brincamos aqui, eu e o André. Sim, sim. Então, assim, a questão do equilíbrio realmente é fundamental e, sobretudo, né,
cada um de nós tem apenas uma digital. Como é que pode, né? A natureza, como é que Deus, puxa, só tem uma digital, zilhões de pessoas tem no mundo, cada um de nós. Queria ter digital do realmente André para acessar a conta dele. Infelizmente, eu só posso a minha. Não seria uma boa experiência. E assim, é claro que a questão do estresse, por muitas vezes, ele é saudável, mas quando a gente tem algum desafio, quando a gente tem algum conflito, que a gente efetivamente consegue resolvê-lo, e aí também a gente libera a acetilcolina, e a acetilcolina nos dá a sensação de gozo, ou seja, a sensação de utilidade. E aí a gente se sente autovalorizado a partir daquilo, a partir daquele feito. Mas o que eu me refiro aqui, e a gente realmente precisa tomar um certo cuidado, é no que se refere ao estresse contínuo, quando a gente não consegue, de fato, resolver aquele conflito. E aquilo nos assombra dioturnamente, aquilo ali nos assombra, e aí faz com que a gente viva num estado de hipervigilância, e a gente, de certa forma, esteja com o nosso neocórtex desequilibrado, né? Foi justamente o que Edson falou, um processo de desequilíbrio, e o neocórtex é o que é responsável, né, por nosso processo de comunicação, o diálogo, o bom senso, que às vezes falta tanto à sociedade, né? O bom senso, o equilíbrio, o lado racional. Então, assim, a gente sabe que os desafios são grandes, é fato, né? Não adianta que a gente tentar tampar o sol com a peneira, que é tudo, o mundo é cor-de-rosa, nós não vamos pregar aqui... Nós não vamos pregar aqui o país da Alice, né? Ou seja, o país das maravilhas. Os desafios acontecem, né? Mas a gente tem que ter consciência o suficiente para poder buscar o nosso equilíbrio e então irmos atrás daquilo que nos interessa. Então, assim, acho que a preocupação é justamente alertar que o estresse, o estresse, uma carga de estresse muito alta, a partir do momento em que você não consegue resolver realmente aquele conflito que te aflige, nós precisamos prestar atenção a isso para não permitir que isso acabe roubando o nosso equilíbrio, não ultrapasse a nossa blindagem natural. Ou seja, o equilíbrio entre o neocórtex e o próprio a função mais animal, ou seja, mais cerebelo, dentro das necessidades que nós temos. Tem uma coisa que é legal, André, só para corroborar com o que você falou. Tem um camarada aí de um nível pouco conhecido, um tal de matemático chamado Descartes. Tem um livro dele que eu gosto muito, né? Muito mesmo, fantástico, que logo no primeiro parágrafo ele fala que o ser humano, ele fala que a razão é um dom tão bem distribuído que nenhum ser humano deseja ter mais do que já tem. É como se fosse uma riqueza. Então, o ser humano, quando ele nasce, ele já é dotado da razão. E ele se acha... Se você for hoje num bar, eles estão discutindo sobre o projeto Genoma, e com uma naturalidade e uma excelência na cabeça de cada um, com a razoabilidade de um cientista que publicou 100 artigos acadêmicos a nível A1. Então, assim, não importa. Então, assim, a gente sempre acha que é dotado da razão. E quando todo mundo acredita nisso, e isso não é um problema da tecnologia nem das redes sociais. Descartes, há séculos atrás, conseguiu perceber no mundo e compartilhou conosco, né, no discurso do método, né? Então, assim, é incrível. Você falou sobre essa razoabilidade. Na escassez de recursos, a gente tem menos razoabilidade do que o normal. Nós já não temos muita razoabilidade, vai. É bem como senão nós não agredimos ninguém, não iríamos nos sabotar, a gente sempre ia ter excelência em tudo. Só que aí quando tem falta de recurso, o ar, a comida, o tempo, o dinheiro, a falta do elogio, a produtividade, não reconhecimento, aí a gente falta mais razoabilidade, o que nos torna menos produtivos. Entendeu? Aí você cai nessa, mas... E a gente volta justamente para a nossa função instintiva, que é o cérebro reptiliano trabalhando, né? E por muitas vezes a gente, assim, isso ficou ainda mais agravado com o período de Covid, né? Ou seja, as compulsões, algo desequilibrado.
e a gente vai para a compulsão alimentar. Tantas vezes, as pessoas, quando estão muito estressadas, tendem a se alimentar muito mal, comer muito mais. E aí gera obesidade, gera os problemas cardiovasculares, e aí vai por diante, né? Também a própria compulsão sexual, ou seja, o sexo desenfreado, né? Sem um autocuidado, sem uma noção de respeito pelo parceiro ou pela parceira, né? Também a gente entra aí tudo que é excesso, né? O excesso de sono, né? A pessoa realmente não quer sair da cama e num estágio já pré-depressivo. Então, assim... Substituição de prazer pelas drogas, etc. Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, isso, por muitas vezes, é o cérebro reptiliano trabalhando de forma desequilibrada quando o neocórtex, que é o lado muito mais racional, né, está ali comprometido de certa forma. E isso acaba sendo uma blindagem corrompida, o corrompimento de uma blindagem. Então, assim, muito cuidado realmente com o excesso de estresse, né? Então, ali, quem são os vilões, a gente precisa estar muito atento a isso, sobretudo quem são? No mundo assim tão competitivo que a gente vive, com um excesso de cobranças, né? De todos os lados, inclusive autocobranças. Autocobranças, às vezes, como... Eu mesmo estava cobrando já o André de chegar aqui. O André, eu nunca tive dinheiro. Então, o pouco que eu tive, quando nós éramos pequenos, eu tinha uma figurinha que ele me tomou, eu guardo isso no coração, eu lembro até hoje. Não, brincadeira. Nem pra figurinha eu tinha dinheiro pra ter. Provavelmente eu que te tomei a figurinha, se é que alguém tomou. Rapaz, eu devo ter substituído a história. A gente roubava muito lanche um do outro na escola. Isso era legal. A gente compartilhava. Onde come um, dois passam fome. Então a gente passava fome juntos. Então, quem são os vilões, né? Aí, provocando novamente. O estresse contínuo, né? Como eliminar esse vilão, né? Como é que a gente resolve a questão do estresse contínuo, sobretudo? Resolver o conflito ou desistir dele. Tem coisas que a gente realmente não tem o poder de mudar. Eu me remeto aí a uma frase também que está aqui, né, no método moda, enfim, tem no outro também, que é a conquista, né? E aí o Urubatã faz uma apologia a essa frase que é muito, muito legal. O único fator que a gente, se eu estiver errado, você me corrija, viu? O único vetor que a gente pode, de fato, controlar é o nosso esforço. Nós podemos controlar, sim, nosso grau de esforço de acordo com os nossos objetivos. Agora, o resultado, não exatamente. A gente não consegue controlar o resultado, a gente consegue controlar o nível de esforço. Recentemente, com 43 anos, então, eu, pela primeira vez, quebrei o pé, né? E aí, enfim, foi no mesmo lugar que Neymar quebrou, inclusive, né? Isso sem eu jogar bola. Diferente de Edson, que é um grande atleta, né? Eu não jogo bola, não sirvo nem para gandula. E aí, quando o ortopedista se viu diante do meu quadro clínico, ele falou assim: olha, você quebrou exatamente no mesmo lugar que Neymar. Ele falou: você vai andar caindo muito por aí também? Eu falei: não pretendo, doutor. Bom, então eu acho que só uma imobilização já vai resolver, não vai ser preciso um procedimento cirúrgico, não. Beleza, eu fiquei lá 45 dias com o pé imobilizado. E eu sei o grau de esforço que eu precisei empregar para um processo de locomoção. O que, naturalmente, isso não precisaria, a gente nem sente a nossa caminhada, enfim, a gente nem sente. Mas eu consegui ali verificar exatamente o nível de esforço que eu tive que ter para aquilo. Mas a gente não consegue controlar exatamente o resultado. Né? De repente, poderia ter uma vala que, se eu tivesse com os meus dois pés em pleno funcionamento, eu pularia, daria um salto e resolveria. Ou um degrau em determinada altura eu conseguiria pular. Um pé só não conseguiria. Então, assim, eu acho que essa frase também vem muito a calhar com esse nosso... produtivo, sim, André. Sobretudo que você até falou o Neymar, o referencial nosso de atleta, né? De menino pobre que se tornou rico graças aos seus talentos, graças a ele perceber produtivo. Obviamente, é alicerce de ter no âmbito familiar alguém que já via isso, que era o seu pai, que estava ali
tirando o melhor dele, obviamente, isso o ajudou muito a ter ascensão, o perceber produtivo, porque, obviamente, ao longo de sua jornada, muitos na adolescência disseram: você não é tão produtivo quanto você pensa, você é mais bobo do que você acredita ser, ou menos do que você é. E aí alguém disse: não, você é produtivo sim. E nessa hora nos falta, né? E nem sempre vai ter esse pai, nem sempre vai ter essa pessoa para você. Você controla o seu esforço sim, mas você não controla o resultado. Se você gozar, se você ser feliz no seu esforço, na percepção que você faz o melhor, e o seu engajamento e você se sentir produtivo está em você acordar e fazer o melhor que você pode e respeitar o resultado. Não é concordar, não é se acomodar, é respeitar o resultado, perceber o que você errou e tentar novamente. Try again. Never give up. Não pode desistir jamais, não importa o que aconteça. Agora, se você começa a atribuir que ser produtivo é ter um resultado, quando ele não vem a frustração. E a frustração, nem todo mundo consegue sair desse buraco negro chamado frustração. Então, assim, eu aconselho vocês, eu brinco muito com essa frase. Essa frase ela foi construída ao longo da minha vida, que essa frase eu costumo dizer que eu contribuí escrevendo no livro. Mas essa frase ela é construída pela minha observação da humanidade. A humanidade é uma constatação, não é uma criação. Isso não é eu posso dizer para você, uma lei Edson Urubatã. É uma constatação da minha observação da realidade. Nós não conseguimos controlar o resultado, apenas o esforço. E esse é muito interessante. Eu queria, antes de fechar a minha participação aqui com vocês, eu queria que, além de você compreender essa frase que o André nos trouxe, que eu pude compartilhar no último livro, eu queria muito que você entendesse qual é a sua contribuição no mundo à sua volta. Esquece. A transformação da sociedade não está na mão desses políticos que nos governam, em nenhum momento, nem de esquerda nem de direita. A transformação da humanidade está em você. A transformação da humanidade está em suas ações. Se queres uma cidade limpa, comece varrendo a sua própria calçada. Você pode transformar o mundo à sua volta desde que você se transforme. Já vai ser uma excelente transformação. Não fique preocupado em transformar o seu pai, sua mãe. Se transforme. A partir do momento que você se transformar, as pessoas à sua volta já vão começar, junto com você, se sentirem compelidas da mesma transformação. Com certeza, com certeza. Vai aí, então, o segundo vilão, que, assim, o primeiro vilão a gente precisava se dedicar mais, né? O segundo vilão é realmente o sono, a privação de sono. A privação de sono também já cientificamente comprovado nos deixa num estado muito reptiliano, tá? Então, assim, procure, o sono é uma das principais fontes energéticas que nós temos. Às vezes a pessoa, na ânsia de ganhar o mundo, acaba não tendo o devido autocuidado, se priva muito do sono, e isso vai ser contraprodutivo. Então, agora não, continue conosco aqui no Summit Êxito, mas logo você vai dormir na hora certa, certo? E também a questão da má alimentação, né, na falta de atividades físicas regulares, né, que essa imagem retrata muito bem, isso também acaba sendo um grande vilão para a sua produtividade. A falta de energia sexual, né, porque sexo acaba sendo vida, né? Então, assim, também tome cuidado com isso. E blindagem é igual a liberdade. Então, se liberte, viva em paz, vá buscar realmente ser livre, sobretudo, e produtivo. Uma grande satisfação estarmos aqui juntos, né, Urubatã? Sim. Enfim, Amém. Fiquem bem, vamos juntos, vamos além. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você é empresário, você é empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.